Olá, caros alunos. Vamos resolver algumas questõezinhas para compreender melhor o conceito de campo elétrico. Essa é a questão da tarefa do dia 7/4, questões da página 46. Uma carga pontual Q, diz que ela é uma carga Q negativa, gera no espaço um campo elétrico. Esse ponto P está situado a uma distância de 1,5 metros dela. Então, bora lá. Uma carga negativa, eu tenho um ponto que está numa distância de 1,5 metros. Queremos descobrir quanto que vale essa carga, sendo que nesse ponto P, o campo elétrico vale 32,5 vezes 10 à quinta newtons por coulomb. Ok. Primeiro detalhe que eu quero comentar com vocês, um detalhezinho técnico só para entender como é que ficaria. O campo elétrico nesse ponto P aqui, como ele está sendo gerado por uma carga negativa, o campo elétrico vai ficar apontando para a esquerda, porque as linhas de campo elétrico sempre entram na carga do tipo negativa. Continuando aqui, para resolver essa questão, é só aplicar a nossa formulazinha de campo elétrico. Campo elétrico é igual a constante eletrostática, o módulo da carga elétrica, pelo quadrado da distância. Lembrando que o campo elétrico, neste caso, vale 32,5 vezes 10 à quinta, a constante que vale 9 vezes 10 à nona, tá? Essa constante K sempre que for no vácuo, ela vai valer isso. O Q, que tem valor que eu ainda não sei quanto que é, e a distância que vale 1,5 ao quadrado. Dessa maneira, nós vamos resolver aqui, ó, 32,5 vezes 10 à quinta, 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. 9 vezes 10 à nona. Então, a carga vai ser 32,5 vezes 10 à quinta, vezes 2,25, dividido por 9 vezes 10 à nona. Fazendo a nossa multiplicação e divisão, a nossa carga elétrica vai valer 8,125 vezes 10 a menos 4. Lembrando que carga elétrica é medida sempre em coulombs. Vamos lá para a nossa questão número 20 agora. Questão 20. Questão 20 fala assim: considere uma carga pontiforme, tá? Para quem não lembra, uma carga pontiforme é uma carga muito pequenininha, no tamanho de um ponto. Ela está fixa e ela tem um valor de menos 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. No vácuo, determine quanto que vale o campo elétrico criado neste ponto, que está numa distância de 50 centímetros. Só lembrando, a gente não usa a distância em centímetros, sempre tem que estar em metros. Queremos achar o campo elétrico. O campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes o módulo da carga sobre o quadrado da distância. Então, vamos lá. O campo elétrico, eu quero descobrir, o K vale 9 vezes 10 à nona, a constante, tá? Eletrostática do vácuo. Sempre vai valer esse valor. O módulo da carga
A carga é negativa, porém, lembra que aqui eu estou trabalhando com módulo. O módulo vai pegar o valor sempre positivo. A distância é 0,5 ao quadrado. O campo elétrico vai ser 45 vezes 10. Multiplicação de expoentes, eu somo 9 mais menos 6, fica 3 positivo, dividido por 0,25. 45 dividido por 0,25 vai ficar E igual a 180 vezes 10 a terceira. Lembrando, a questão, quando está na base 10, eu tenho que terminar em notação científica. Então, para pôr notação científica, eu vou andar com a minha vírgula. Sempre que eu andar para a direita, eu subtraio, para a esquerda, eu somo. Então, vai ficar 1,8 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Questão número 21. Considere uma carga pontiforme fixa de 7 vezes 10 a menos 6 coulombs que está no vácuo. Letra A. Determine a intensidade do campo elétrico criado por essa carga em um ponto que está numa distância de 120 centímetros da carga. Então, bora lá. Calculando este campo elétrico, lembrando a fórmula de campo elétrico é a constante eletrostática vezes o módulo da carga pelo quadrado da distância. Campo elétrico eu quero descobrir. A carga vale 9, a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona, a carga vai valer 7 vezes 10 a menos 6, sinalzinho não vem, porque eu estou falando de módulo é deixar sempre tudo positivo. E a distância, isso aqui está em centímetros, tem que ficar em metros, então ficaria 1,2 metros. Então vai ficar aqui 1,2 ao quadrado. Aqui nós vamos resolver a parte de cima, vai ficar 63 vezes 10 a terceira, dividido por 1,2 ao quadrado, que vai ficar 1,44. Então, E é igual a 63 dividido por 1,4, que vai ficar 43,75 vezes 10 a terceira, ou 4,375 vezes 10 a quarta. Unidade de medida, newtons por coulomb. Este é o nosso campo elétrico, nossa letra A. Na letra B, ele pede o seguinte: qual é o tipo de campo elétrico? Nós temos que entender, então, para que lado que está esse campo elétrico. Eu vou desenhar aqui a nossa carga, tem uma carguinha negativa. Na nossa videoaula passada, eu falei para vocês que o campo elétrico com uma carga negativa, as linhas de campo sempre vão estar apontando para essa carga. Então, sendo uma carga negativa, o campo elétrico vai ser um campo de aproximação, vai querer ir em direção à carga, certo? Nosso pontinho aqui assim, quando eu representar o campo elétrico no ponto P, o campo elétrico vai estar apontando para a carga. Então, será um campo de aproximação. Vamos seguir para a nossa 22ª questão. Questão número 22 traz assim. Nós temos lá uma carga é colocada em um ponto situado a uma distância D de uma carga elétrica em repouso, que gera um campo elétrico. Nesse caso, a carga de prova fica sujeita a uma ação de uma força dada por a fórmula da força elétrica, que é K vezes Q dividido pelo quadrado da distância. E é um campo elétrico cuja intensidade é E, que é igual a K vezes Q, D ao quadrado. Assim, é correto afirmar que a intensidade do campo elétrico em um ponto não depende da carga de prova. Sim, o campo elétrico
no ponto não depende da carga de prova. Por que ele não depende da carga de prova? Porque o campo elétrico depende da carga que gera esse campo. Então, quando a gente fala de carga que gera, é o Qzão. A carga de prova é o Qzinho. Por isso que está falando que o campo elétrico não depende da carga de prova, e sim da carga que gera esse campo elétrico. Então, aqui está verdadeiro. Número 2. Quanto maior o valor da carga elétrica, mais intenso será o campo elétrico. Sim, o campo elétrico é igual a K vezes o módulo de Q pela distância ao quadrado. Então, quanto maior esse valor de Q, maior é o campo elétrico. Também é verdadeira. Número 3. Se a distância da carga de prova for duplicada, o campo elétrico também será duplicado. Não, aqui nós temos que entender o seguinte, que campo elétrico e distância são grandezas do tipo inversamente proporcionais entre si. Além disso, nós temos que lembrar que o campo elétrico ele vai variar conforme o quadrado da distância. Então, o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu dobrar a minha distância, o meu campo elétrico vai reduzir o quadrado do dobro, que seria o quê? 4. Então, o campo elétrico vai reduzir 4 vezes. Essa é a grande sacada que nós temos que pensar aqui. Então, a 3 está falsa. Número 4. Se a distância da carga de prova for duplicada, então, se eu dobrar a distância, o novo campo elétrico será 4 vezes menor. Acabamos de discutir isso. Lembrando que se eu dobrar a minha distância, que antes ela era D, passou a ser 2D, lembra que eu tenho que levar esse 2D ao quadrado, então ficaria 4D ao quadrado, porque está dentro do parênteses. Se eu dobrar minha distância, o meu campo elétrico vai diminuir 4 vezes, porque elas são inversamente proporcionais. Dessa maneira, a última opção também está correta. Seguindo para a questão número 24. Questão 24 traz o seguinte. Durante uma avaliação escolar, foi pedido aos estudantes que determinassem a intensidade de um campo elétrico P num ponto que está numa distância de 4 centímetros da carga elétrica, que gera este campo. A única informação dada a eles era que essa mesma carga elétrica gerava num ponto, tá? Aqui é o nosso ponto A, gerava num ponto B, que estava numa distância de 2 centímetros, um campo elétrico que tinha uma intensidade de 8 vezes 10 à quinta newtons por coulomb. Apenas essa informação é suficiente para resolver a questão? Dá para descobrir quanto que vale, então, esse campo elétrico no ponto A? Então, bora lá. Esse tipo de questão é bem interessante, que se vocês compreenderem esse raciocínio de questão de proporcionalidades, quando um é maior, quando um diminui, isso vai ajudar muito vocês em relação a ganhar tempo em conta de vestibular. Então, aqui nós temos um ponto B, que está a 2 centímetros da carga que está gerando o campo, e eu tenho um ponto A, que está a 4 centímetros da carga que está gerando o campo. Então, aqui, ó, tudo isso mede 4 centímetros, isso mede 2 centímetros. Então, bora lá. Nós temos a seguinte noção, que campo elétrico e força elétrica são grandezas que são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Então, ó, do mesmo jeito que o campo elétrico depende, né, do quadrado da distância, a força também depende. Nós discutimos isso em sala de aula, eu expliquei para vocês que quando eu aumento a minha distância, o meu campo elétrico reduz. Então, dessa maneira, é possível a gente trabalhar com essa continha sem ter mais nenhum outro valor, só o que ele fala aqui de proporção.
Observa que a distância antes era 2, passou a ser 4. Então, a minha distância que valia D mudou para 2D. Então, no ponto B, a minha distância era só D. No meu ponto A minha distância agora ela é o dobro. Se eu dobrei a minha distância, lembrando que campo elétrico, ele é inversamente proporcional à minha distância ao quadrado. Se eu dobrar a minha distância, o meu campo elétrico vai reduzir. Então, se eu dobrar, fizer 2 vezes a minha distância, tá? O meu campo elétrico reduz. Ele vai diminuir 4 vezes. Então, se o meu campo elétrico valia 8, então eu vou fazer 8 vezes 10, a quinta, dividido por 4. O meu campo elétrico no ponto A vai ser 2 vezes 10, a quinta, newtons por coulomb. Esse é o valor do campo elétrico no ponto quando eu afasto essa carga para uma distância que é o dobro da inicial. Da mesma maneira, a gente pode discutir o seguinte, que se eu triplicasse a minha distância, meu campo elétrico ia reduzir 9 vezes. Por que 9 vezes? Porque nesse caso, eu teria que fazer 3 ao quadrado. O 3 ao quadrado vai virar 9, então meu campo elétrico reduz 3 vezes, ou 9 vezes, desculpa.